Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais essa noite de sexta-feira reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte terceira. Como todos sabem, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e cada parte do Livro dos Espíritos se desenvolve de novo numa nova obra com mais detalhamento. A terceira parte é das leis morais, e se mais tarde vem se relacionar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos nos capítulos das leis morais, o capítulo 5, que é o gozo dos bens terrenos. Então vamos ler uma breve mensagem do livro de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, para o início dos nossos trabalhos, né? Então Joana envia a seguinte mensagem: considera o trabalho o melhor meio de progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então essa mensagem é bem relacionada ao estudo de hoje. Nós vamos começar as perguntas de hoje. A pergunta começa, pergunta 711. Então nós estamos nos gozos dos bens terrenos. E Kardec pergunta aos espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então, aqui Kardec, os espíritos já trazem uma resposta bem interessante, que eu frisei aqui duas coisas. Necessidade de viver. Então, a necessidade da divisão desses bens, de todos terem direito ao número de bens na Terra, é evidente que a gente já sabe, inclusive por outras respostas, que a equidade é muito difícil, né? E provavelmente, se fosse distribuído igualmente a todo mundo, primeiro ia ser uma parcela muito pequena para todo mundo e rapidamente se recomporiam em grupos com mais que os outros, né? Mas existe uma necessidade básica, que é uma necessidade de viver. Então os espíritos já estão falando aqui do nosso compromisso, né? Não só a necessidade, mas o viver é um dever, né? Que nós temos que cumprir. Por quê? Porque é o relacionado à nossa evolução como espíritos, né? Nas reencarnações, nessas vidas na matéria sucessiva, onde nós vamos adquirindo conhecimento, depurando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Então é uma necessidade e um dever. E para nós cumprirmos isso é necessário ter um suporte, né? E aqui eu botei o seguinte: é responsabilidade da humanidade o uso adequado desses recursos, né? E é o que hoje nós estamos vendo de forma diferente, né? Então nós estamos nessa semana com calor extremo em várias cidades do Rio, secas extremas em alguns locais, chuvas intensas em outros, de forma não inesperada, né? Mas de forma que não é o usual daquelas regiões. Por quê? Porque estamos usando mal, né, esses recursos, né? Estamos devastando as florestas, desertificando florestas, né? Lugares que vão virar desertos, mudando todo o ambiente natural. Então, e isso é uma nossa responsabilidade, mas é também um compromisso de nós mantermos essa condição mínima, né, para que a vida possa se desenvolver. Os espíritos prosseguem. Com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens materiais?
Então, por que que Deus tornou atrativo esse nosso desejo de obter os bens materiais, né? E que vão depois se refletir nessa imagem de uma praia paradisíaca com um coquetel sem álcool para gente que a gente deseja, né, usufruir. E os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, para experimentá-lo por meio da tentação. Então, os atrativos são para nos estimular, né, para nos envolver no compromisso de ter uma melhora, né, de nós progredirmos, seguirmos adiante, né? Então precisa de um atrativo, precisa de ter um prazer nas nossas realizações. Porém, é também esses atrativos são para experimentá-los por meio da tentação. E eu vou falar um pouquinho à frente sobre o que seria essa tentação e se é Deus que põe no nosso caminho, né? Mas aí, Joana, aí fica aparecendo aquilo, né? Que você desejar obter algumas coisas é inadequado, né? Mas não é, porque os atrativos são exatamente isso para nós nos esforçarmos. E aí, Joana de Anjos, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela fala o seguinte: certamente a aquisição de recursos amoedados, o destaque na sociedade, a satisfação de alcançar as metas a que se propõe constitui objetivos que são estimuladores para tornar a existência aprazível e significativa. Então, a aquisição disso é necessário para a gente ter o estímulo, né? Para ter prazer, né? E ter significado na nossa existência. Agora, qual é o nosso erro? A Joana pontua. No entanto, o erro está em considerar que esses são os únicos fins que se devem ser disputados, mesmo que se faça necessário um investimento da saúde física, emocional e moral. Então, são os excessos, né, nessa busca, né, do que tem de prazer, né, do que traz essa aquisição de dinheiro, aparecer na sociedade, né, atingir cargos, situações que se tornam aos outros invejáveis, que a gente acha que essa é muito importante, e viver só para isso, dirigir todos os seus esforços só para isso, aí é o erro. E deixar a parte moral sem o desenvolvimento adequado, né? Então a gente faz um esforço, vamos dizer, para o desenvolvimento absoluto, né, da parte intelectual, da obtenção de bens materiais e deixa a nossa evolução espiritual de lado. Mesmo que a gente sabe que muita gente vai pagar com a saúde, vão ter problemas emocionais, né? Levando às vezes ao desencadeamento de atitudes inadequadas e da parte moral também, porque algumas pessoas, para obter isso, se afastam totalmente, né, das leis de Deus, das leis naturais, e vão ter que se reencontrar mais à frente para ressarcir esses desvios, né? Agora é interessante, eu fui pegar, enquanto fala aqui o gozo, né, o prazer por obter as coisas, é interessante que o homem também, na outra parte, traz a dificuldade, né? A gente está vendo aqui o que, que é um tripalho. Tripalho é da onde vem a palavra trabalho, né? Então começa lá em tripalho e vai chegando até ao trabalho, né? Vai tendo. Então a origem da palavra vem desse instrumento de tortura. E aí o texto é: o trabalho como maldição, como crime, como punição. Então o que é um tripalho? É um instrumento composto, como o nome indica, de 3 paus, mais precisamente 3 estacas que fincadas no chão para desenhar os vértices de um triângulo, que se encontram no alto. Essa estrutura se prendiu às pessoas para serem martirizadas. Então, os trabalhadores que não conseguiam exercer a sua atividade de forma adequada eram levados ao martírio
nesse instrumento. Então, daí não é muito difícil a gente entender porque essa palavra às vezes traz esse desconforto, trabalho, muita gente pensando, né? Eu vi alguns textos, as pessoas falando, chegou segunda-feira, acabou as férias, né? Então, porque isso era um instrumento de trabalho. Mas a forma de encarar o trabalho também é muito diferente. Há pouco tempo eu vi uma reportagem no YouTube, uma entrevista do Zeca Pagodinho com o Jô Soares. E o Jô Soares pergunta ao Zeca Pagodinho qual foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Ele pensou durante uns instantes e respondeu: trabalhar. Por quê? Ele nunca trabalhou? Sempre trabalhou, ele trabalha com show, né? Quem trabalha, esses músicos, esses artistas, todos nós sabemos, trabalha à noite, vai pro show, sai de madrugada, dorme em hotel, pega um avião no dia seguinte, viaja para outra cidade. Aí, alguns desses artistas têm 2, 3 shows no mesmo dia, pega um avião, vai para o outro e tem um bastante exaustivo seu dia. Só que aquilo não é um trabalho para ele, porque aquilo traz o prazer. E na realidade, quando ele se referiu ao trabalho, deve ter sido, quer dizer, foi ao nosso trabalho formal, como nós outros que não temos essa veia artística exercemos, de chegar no trabalho no horário, sair no outro no horário certo, cumprir a nossa tarefa ali determinada, e que isso não é dado, vamos dizer, pela profissão a ele, mas ele sempre encarou, mesmo sendo para a gente talvez fosse extremamente desgastante, perder noites de sono, essa dificuldade de trânsito, de ir para um lugar para o outro rapidamente, para ele era um prazer. Então ele nunca identificou aquela atividade dele como um trabalho. Então, quer dizer, ele tem o gozo daquele exercício profissional que ele tem, então não traz essa impressão de ser uma punição. Quer dizer, então a gente vê a espiritualidade, Deus traz uma mensagem para a gente, mostrando a importância, estimulando. E o homem modifica essa visão, trazendo como se isso fosse algo, um castigo, né, que a gente tem que cumprir, uma punição. Na pergunta 712, qual o objetivo dessas tentações que na pergunta 711 os espíritos dizem, né? Que é um estímulo, mas também uma tentação. E os espíritos respondem: para devolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, os espíritos também, né, colocam que essa tentação é um limite, mas que a gente tem que procurar limitar isso, né? Encarar isso como uma coisa que chega naquele limite, a gente não deve ultrapassar, porque a partir daquele limite nós estamos nos prejudicando. E aí, continuando no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, Joana de Ângeles fala: na ânsia de alcançar o poder, esfalfam-se, atirando com ansiedade na busca dos resultados idealizados, enquanto escondem o medo de não lograr o êxito, para depois sucumbir ao peso das frustrações e do vazio existencial. Então, o limite, né, a tentação serve para isso, para a gente limitar, né? Porque a gente vai chegar a um ponto que vai sucumbir à frustração, e a frustração levando ao vazio existencial, se a gente não limitar, porque a gente vai chegar a um determinado ponto e vai de novo tentar lutar para obter mais, e esse mais não acaba nunca. E isso vai trazendo complicações, como a gente viu, tanto vai ver de novo no plano material e no plano espiritual, né? Levando algumas pessoas, né? Como a gente vai ver, eu até peguei uma pergunta mais à frente que é relacionada no livro dos Espíritos ao suicídio, levando umas pessoas a encurtar sua vida por causa dessa busca, né, contínua e ininterrupta, né? Uma busca ininterrupta de prazer e nunca alcançando, porque na realidade nada que se apresenta a ela é confortável o suficiente para ela parar e dizer: estou satisfeita, estou saciado, no bom sentido, não no mau sentido.
E aí eu voltei falando das palavras tentações, né? Que a gente pensa, meu Deus, Deus botou essas tentações na nossa vida. E aí, no Livro dos Espíritos, nas perguntas 258, diz quem botou essas tentações na nossa existência no plano material. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrena? E aí os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Então, na realidade, não são todos os espíritos que nós sabemos que tem espíritos que reencarnam compulsoriamente. Mas alguns espíritos mais esclarecidos já escolhem as suas provas. E quando se escolhem suas provas, escolhe o quê? As suas tentações. Então nós temos o livre-arbítrio com a nossa evolução moral de escolher as provas. E essas provas é que vão nos testar se nós já entendemos, se nós já conseguimos, se nós já estamos aptos a ultrapassar. Então essas tentações também são escolhidas por nós, para nós podermos mostrar que, de fato, o ensinamento que nós tivemos em todas as outras reencarnações e na erraticidade já trouxe uma compreensão adequada para nós não cairmos nos mesmos erros, né? Eu tenho falado num estudo que a gente fez do Pai Nosso, e tem uma parte na parte final que diz: não deixai-nos cair em tentação, né? E a gente conversando, a frase talvez fosse: não deixar-nos cair quando em tentação. Quer dizer, quando se oferecer isso, a gente pede o apoio da espiritualidade para a gente não falhar. E eu falei, ainda temos que completar, de novo, porque na realidade, algumas reencarnações nossas, nós escolhemos passar por essas provas no objetivo de não cair e caímos. Então a gente tem que pedir o apoio para não cair de novo, né, nas antigas. E de preferência não cair nas experiências que pedimos novas, né? Mas isso é um esforço que nós temos que ter. Então não é ninguém que coloca, né? E mesmo os espíritos que reencarnam, né, compulsoriamente, eles estão amparados, né? Eles têm seus anjos da guarda, espíritos, mesmo que sejam espíritos muito envolvidos em erro do passado, ele tem os anjos da guarda, tem espíritos que amam eles e que estão ali inspirando eles nesse caminho, né? Para eles adotarem um caminho mais reto. Então eles também não estão desamparados, né? Nós temos que lembrar que somos crianças ainda no plano espiritual e nós temos sempre os nossos amigos ao nosso lado. Somos como criança começando a caminhar, que a perna ainda não suporta o peso e que nós caímos várias vezes nessas tentativas até conseguimos caminhar sozinho. Mas como os nossos pais, como as pessoas que cuidam da gente, tem sempre uma mão amiga estendendo para nos levantar naquele momento que caímos. Então todos têm esse amparo, independente do grau evolutivo com o qual reencarna. Mesmo esses espíritos com reencarnes compulsórios, eles estão amparados, eles não têm da capacidade de escolher as provas, né? Então as provas são dadas a eles por orientação de quem está acompanhando, mas quem está acompanhando está zelando por ele. Então a possibilidade também de acerto é semelhante à de todos, que senão não seria justo. A gente sabe que Deus é bom e justo, né? Então ele dá a mesma possibilidade a todos. Na pergunta 258A, então Kardec falou: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Né? Então Kardec, quando vem essa resposta, né? Não, somos nós que escolhemos, né? E no meio das respostas, nós escolhemos, e aí fala, né? Deus dando ao espírito a liberdade de escolher,
Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, nós escolhemos a prova e temos liberdade, né, quando estamos encarnados, de optar por um caminho ou por outro, né? Vamos lembrar que com o esquecimento da reencarnação, muitas vezes a gente não lembra que nós optamos por essas provas, qual era o caminho que nós nos propúsemos a seguir, mas isso já estava mais ou menos determinado, né, discutido, né? E a responsabilidade dos atos e das consequências são nossas. Então, não tem um Deus punitivo que está ali feito um bedel olhando o que vamos fazer para botar a gente de castigo depois, né? A gente tem até que ver essa palavra castigo também, que eu já falei algumas vezes, né? De uma forma diferente, porque Deus não está ali para castigar. Quando nós erramos, nós nos propomos a refazer o nosso caminho, então nós temos que voltar para estudar, né, nos curar e refazer esse caminho. Que isso não é um castigo, mesmo nós encarando como castigo, é uma possibilidade de conseguirmos uma melhora no nosso caminho. E Kardec, nessa pergunta, ele faz o comentário: se um homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Então, se ficasse só ali, né, uma enxada ali parada para a gente preparar o terreno, talvez não tivéssemos pego. Então, o prazer, né, do plantio e da colheita é o estímulo que nós temos para esse trabalho. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é um homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar um homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, voltando, né, está aquela enxada ali, né, a gente é estimulado a plantar para ter a colheita, para ter alimentação própria, para os familiares, para os amigos, para a sociedade. Se não tivéssemos isso, e isso na realidade no final traz um prazer, quem trabalha com isso vende, propicia a obter outros bens materiais, mas aquilo também pode ser uma tentação. Tanta tentação do trabalho ininterrupto, obtenção de tudo através disso, esquecendo todos os outros compromissos, ou do ócio, optar pelo ócio, e que é um abuso também, né? E de não conseguir cumprir o objetivo proposto, né? Então, a razão, né, que nós trazemos, o entendimento que nós já temos, é a defesa para a gente procurar, né, determinar qual o limite desse compromisso. Na pergunta 713, Kardec pergunta: traçou a natureza limite aos gozos? E aí eu botei no outro, né? Eu botei um coquetel sem álcool, né? Numa praia paradisíaca, um mar baixinho, delicioso, e aqui a gente já vê, né? Uma onda perigosa, né? Então tem o limite, né? Aquele dia a gente pode mergulhar com tranquilidade, né? Aproveitar, né, nesse calor que está aqui no Rio de Janeiro, a delícia daquela água do Nordeste, né, com aquecimento adequado, né, confortável. Aqui não, é um mar turbulento, né? Não entre nessa água, né? Tem bandeirinha vermelha na praia, corremos riscos. Então Deus traçou a natureza limite dos gozos, e ele fala: traçou para vos indicar o limite do necessário, né? Então eu trouxe essa imagem, mas para tudo, né? Tudo tem um limite do necessário. O problema é que a gente não quer só o necessário, a gente quer o supérfluo caminhando junto, né? E aí isso que leva ao desvio. A gente já teve o necessário e não consegue se contentar. E aí vai sempre por excesso, sempre procurando. Então Deus fala, os espíritos respondem: mas pelos vossos excessos chegais à saciedade.
e vos punis a vós mesmos. E aqui a saciedade não é aquela a saciedade de cheguei a um objetivo é adequada, é aquela saciedade onde teve o excesso, né? E a gente, para obter o excesso, nós nos punimos, como nós vimos, né? Perdemos a saúde, atingimos a nossa parte moral, por às vezes muitas pessoas para obter esses excessos usam de meios escusos, e a parte emocional também, para esse excesso sendo prejudicado, e a gente vê isso também, eu usei o artista, né? E a gente vê também que os excessos, né, vários deles, volta e meia, você vê que estão com problemas emocionais relacionados não ao trabalho, mas ao excesso, o desgaste que traz. Isso para qualquer trabalhador, mas como eu segui essa linha de raciocínio, lembrar, né? Volta e meia a gente vê alguns que se afastam do palco por um tempo que estão de fato com problemas emocionais. Por quê? Porque houve um excesso, e esse excesso é levado exatamente pela obtenção dos bens materiais, cada vez mais show, cada vez mais dinheiro entrando, e a pessoa não consegue limitar, né? E aí chegar a dizer, não, esse é o suficiente, né? O sucesso é o suficiente, o dinheiro que eu tenho é o suficiente, não. Aí vai para o excesso. E aí vai tendo uma punição. E na pergunta 493, que é lá na frente, fala de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E a espiritualidade, de novo, traz esse conceito. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E a saciedade é relacionada a isso, né? É aquela pessoa que chega ao excesso, se sacia pelo excesso, não pelo limite que nos é proposto, né? Isso leva, como Joana fala, a um perda também do sentido da vida. A pessoa não tem mais estímulo, não tem para onde caminhar mais, né? Porque vai e se exaure naquele limite. Então nós temos que ter o cuidado também de entender o que nos é necessário e o que nos é excesso. Senão, e essa linha às vezes é muito tênue e nós ultrapassamos ela sem sentir. Pergunta 714. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros o requinte do gozo? Então, Kardec já está perguntando, o que a gente pensa disso? Isso é bom? Isso é o exemplo, apesar de muitas dessas pessoas serem exemplos na sociedade, mas esse é o exemplo adequado? E os espíritos respondem, pobre criatura, mais digna é de lástima de que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, essas pessoas que a gente vê, que muitas são admiradas, na realidade ela não deveria ser esse exemplo que a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade oriental, ocidental, traz, né? De achar que aquilo é o exemplo, porque essas pessoas muitas vezes estão naqueles sofrimentos, estão naquele grau de saciedade, né? De ultrapassando o limite, e estão em sofrimento, né? E a gente nem detecta, continua achando que aquilo é um exemplo. Então essas pessoas estão perto, como eu falo, perto da morte. E aí Kardec pergunta, mas perto da morte física ou da morte moral? E essa pergunta é importante, né? Porque o excesso de algumas coisas pode estar ligado à morte física, mas os excessos, né, de outras coisas são ligados à morte moral. Então, o que a gente vê é que muitas pessoas estão vivas fisicamente, mas, pelo que os espíritos dizem, moralmente mortas, né? Isso deve ser até pior, né, do que a morte física, né? Essas pessoas moralmente estão mortas. E aí os espíritos respondem de ambas. Quer dizer, então o excesso leva tanto ao risco da perda da morte da vida física, mas também de uma morte moral. E aí a morte no sentido figurado, né? Quer dizer, a pessoa não está executando, cumprindo as coisas necessárias, o que se propôs. O excesso que procura, o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade.
Então, aqui que ele fala, né? O homem que procura o excesso de todos os gêneros, às vezes é pior do que os primitivos, porque esses homens brutos que ele fala, né? Os primitivos, eles se saciavam e paravam, né? Eles sabiam aquele limite. Né? Eles procuravam só o que é a necessidade deles. Né? A gente vê isso nos animais. Né? O animal não mata por matar, né? A caça, o que ele se alimenta. Ele mata exatamente o que ele precisa para se saciar. E depois ele não agride mais nenhum, mesmo que esteja ali perto. Ele consegue limitar. Então, se a gente não consegue, nós estamos abaixo desses animais, seres até que a gente diz irracionais, porque somos animais racionais, né? Mas na realidade eles se movem pela necessidade e a gente nem sempre. A gente procura o gozo além da nossa necessidade. Então ele fala, nesses homens, né, abdica da razão que Deus lhe deu por guia. Então, a gente não é uma atitude mais racional, já é uma atitude irracional. E quantos maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. E aí a natureza animal é do homem encarnado, né? Que a gente já viu que o animal, até o animal na maioria das vezes, se sacia, né? Aí no bom, né, se sacia, porque não precisa mais matar, não vai ao excesso, ele tem aquele limite e para, né? E aí o que acontece? As doenças, enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo da transgressão da lei de Deus. Mas na realidade o castigo não é dado, a gente já voltou a isso. Não, Deus não está ali como um bedel nos castigando. Mas a gente sabe que nossos sofrimentos são maiores quando nos afastamos da lei de Deus. Então, quanto mais nos afastamos, transgredimos essa lei, claro que mais vezes, mais dificuldade nós teremos. E como nós vamos ter que ressarcir todos os nossos compromissos para progredirmos para um nível, né, espiritual mais esclarecido, a gente sabe que quanto mais, né, cometemos excessos, né, quanto mais não conseguimos, né, nos limitar, exercer essa a razão que limita a procura desses excessos, mais nos afastamos. E se nos afastamos, mais tempo temos que caminhar para voltar a esse ponto, né, zero da lei de Deus. Então, são essas as reflexões que nós tínhamos para fazer. Agradeço a paciência de todos, o carinho de todos e até uma próxima possibilidade.